Olá, meu nome é João Sabino, a gente está aqui no canal do YouTube da Insemine, junto com a doutora Rafaela Donato, e a gente vai conversar hoje sobre um tema bastante comum e que nos perturba bastante no dia a dia da clínica. A paciente chega com um exame com resultado da reserva ovariana diminuída. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ela não vai poder engravidar, que ela não pode mais congelar óvulo. O que quer dizer ter um exame com a reserva ovariana diminuída? Então, para conversar sobre isso, a gente está aqui com a doutora Rafaela, que é especialista em reprodução humana, trabalha lá na clínica, e a gente vai debater sobre justamente a reserva ovariana nas mulheres que fazem o exame e trazem para a gente. Então, Rafa, vamos começar do básico. O que é uma reserva ovariana? Então, boa tarde, Sabino. Reserva ovariana é a avaliação da quantidade de óvulos que uma mulher tem. É bem importante a gente entender que ela não está se referindo à qualidade. E a reserva ovariana, ela vai ir variando conforme a idade vai passando, e é por isso que toda vez que a gente for avaliar a reserva, a gente tem que levar em conta em que fase da vida essa mulher se encontra. E existe exame? Como é que a gente avalia a reserva ovariana? Então, existem duas maneiras ideais de a gente avaliar. Uma é uma que vem se fazendo cada vez mais, que é o hormônio antimileriano, que é conhecido como o AMH, é um exame de sangue que a gente pode fazer, ou através da contagem de folículos antrais, que a gente faz através da ecografia transvaginal. E a paciente que chega, por exemplo, com 35 anos, que fala que tem a reserva ovariana diminuída, ela tem uma chance maior, menor de engravidar ou não tem nada a ver? O que conta é a idade? Como é que a gente pode orientar essa paciente? Esse é um outro conceito importante de a gente entender, né? Que reserva ovariana não está predizendo chance de uma mulher conseguir ou não engravidar. Para as chances de gestação espontânea, a reserva de óvulos não tem tanta importância assim, mas a gente tem que sempre levar em conta qual é o planejamento reprodutivo dessa paciente, né? Se é uma paciente com 35 anos, baixa reserva ovariana, a gente tem que avaliar. É uma paciente que já tem filhos ou ainda não tem, mas está tentando? É uma paciente que não tem planos para agora, tem planos para o futuro? Quantos filhos ela deseja ter? E aí, a partir disso, sim, a gente conseguir avaliar o impacto que essa baixa reserva pode ter na vida, no planejamento reprodutivo dela e o que a gente pode fazer daqui em diante. Vale a pena a paciente congelar óvulo com a reserva baixa? E fazendo uma pergunta ao contrário, a paciente que tem a reserva alta, ela tem 33 anos, não vai engravidar nos próximos 3, 4 anos e tem um antimileriano alto. Vale a pena ela não congelar? Quer dizer assim, eu tô segura porque a minha reserva tá alta. E do outro lado, eu não vou conseguir congelar porque a minha reserva tá baixa. Como é que a gente, né? Eu acho que nesse contexto é uma coisa bem importante a gente entender, né? Por exemplo, o antimileriano. Se a gente for olhar um mesmo antimileriano para mulheres em diferentes idades, ele vai ter um impacto diferente. Se a gente tiver um antimileriano de 1, né, numa paciente de 30 e numa de 40 anos, a gente vai ter um cenário completamente diferente. E aí, quando a gente vai avaliar se a paciente acha que eu tenho 33 anos, tenho uma boa reserva ovariana hoje, aos 33 anos, a gente não consegue dizer daqui quanto tempo essa reserva dela vai começar a se deteriorar e se ela vai conseguir engravidar ou não. Então, é neste contexto que entra muito o planejamento reprodutivo. Quando deseja engravidar, quantos filhos deseja ter, e aí sim a gente se planejar para discutir. Vale a pena congelar óvulo? Nesse contexto, não vale a pena congelar. Mais importante do que a reserva por si é a idade da paciente e o planejamento reprodutivo que ela tem. Porque quanto mais, se a gente tiver uma paciente, 30 anos com antimileriano alterado, vale a pena congelar? Provavelmente sim, porque ela tem uma boa idade, então os óvulos devem ter uma qualidade melhor. Talvez a gente precise fazer mais de um ciclo de congelamento de óvulos para ter um bom número de óvulos congelados, mas vale a pena. Agora, se a gente tem uma paciente já com uma idade mais avançada, às vezes a gente tem que pensar, será que não é melhor tentar engravidar agora? Ou, se não for possível, até discutir alternativas. Então a gente pode falar que a reserva ovariana nos fala de quantidade e a idade nos fala de qualidade? É basicamente isso. O fator mais importante para uma mulher conseguir engravidar é a idade, né? E é o que estima a qualidade desses óvulos. Um conceito que às vezes as mulheres não têm é de que
mulheres nascem com todos os seus óvulos. Então, os seus óvulos têm a mesma idade que tu tem. E aí, hoje em dia, né, se fala muito sobre envelhecimento, e aí a gente olha muito para envelhecimento da pele, tem muita coisa que a gente pode tentar fazer para melhorar isso, mas a gente não conseguiu chegar nisso para o ovário ainda. Então, o ovário continua envelhecendo, né, os óvulos são células, eles vão ir se deteriorando, e isso vai diminuindo a chance de conseguir engravidar. Então, quanto antes conseguir se planejar sobre o que deseja fazer, melhor. É isso, eu ia te perguntar. Tem algum suplemento ou vitamina, alguma coisa que a gente possa fazer para rejuvenescer os ovários e melhorar a reserva ovariana? Então, hoje, né, a gente ainda não tem botox para o ovário ou nada que a gente consiga mudar uma reserva já alterada ou frear uma reserva ovariana para que ela fique estável durante muito tempo. É óbvio que um estilo de vida saudável, né, combater o sedentarismo, ter uma dieta equilibrada, ter a sua saúde em dia é muito importante, mas nada disso consegue hoje ainda mudar a reserva de óvulos. Então isso também é uma coisa que vem acontecendo bastante. A gente vê pacientes que se descobrem com uma baixa reserva e aí, ao invés de uma consulta com um profissional de reprodução assistida, resolve passar um tempo tentando usar diversos suplementos, diversas dietas diferentes, e isso tudo pode ter um impacto na saúde, né, e na qualidade de vida, mas na reserva de óvulos não. A idade é mais importante, então quanto antes a gente intervir, melhor. Então, hoje a gente bateu um papo com a doutora Rafaela Donato, que é especialista em reprodução humana, e a gente chegou a algumas conclusões bem legais. Quer dizer, reserva ovariana, ela fala de quantidade, qualidade é idade, é genética, é estilo de vida. Não existe medicação nem suplemento milagroso. A paciente que tem uma reserva ovariana diminuída, a tendência é que ela vá diminuindo ao longo do tempo. E o que vale é a gente conversar e ver o que a paciente quer em termos de prognóstico, em termos de planejamento reprodutivo. Ela quer engravidar agora, não quer, qual é o plano para o futuro? Porque aí a gente pode orientar, vale mais a pena congelamento de óvulo, mesmo com a reserva ovariana diminuída, ou não, vale mais a pena tentar engravidar em casa. Então tudo isso, todo esse planejamento a gente faz junto com a paciente. Então, gostou? Nos segue, nos pergunta, a gente sempre está trazendo aqui no canal informação com bastante qualidade para discutir com vocês.